Olá. Antes de eu abrir as comportas da minha alma e deixar que a correnteza da minha vida inunde os seus ouvidos, eu preciso de um instante. Apenas um. Histórias como a minha, que vivem escondidas no escuro do peito, precisam de uma fresta de luz para existir. Elas precisam de testemunhas. Se você sentir, nem que seja por um segundo, que a minha voz encontra eco na sua, eu peço que se inscreva neste canal. Considere isso como um pacto silencioso entre nós. Eu te entrego a minha verdade nua e crua, e você me dá a certeza de que ela não se perderá no vazio. Feito? Então, respire fundo comigo. A noite é longa e o ar já está pesado. A toalha de mesa, um linho branco que guardava para ocasiões especiais, parecia um sudário estendido sob a luz amarelada da sala de jantar. Cada prato de louça, herança da minha mãe, era uma lápide em potencial para a família que eu conhecia. O cheiro do peru assado, que por horas eu preparei com um esmero quase doentio, misturava-se ao perfume adocicado dos lírios que minha filha, Sofia, insistiu em colocar no centro da mesa, sem saber que enfeitava um velório. Faltavam 10 minutos para a meia-noite do dia 31 de dezembro. Lá fora, o céu de Olinda já começava a ser riscado por fogos de artifício prematuros, explosões coloridas que soavam como sentenças. Meu neto, Léo, de 8 anos, balançava as perninhas debaixo da mesa, os olhos brilhando com a promessa de um novo ano. Sofia, minha única filha, retocava o batom vermelho com um espelhinho de bolsa, a imagem da felicidade fabricada. Ao lado dela, Ricardo, meu genro, o arquiteto de toda a minha ruína, enchia as taças com cidra, sorrindo com os dentes perfeitos que tantas vezes desejei que apodrecessem em sua boca. Ele ergueu a taça, o anfitrião da minha desgraça. Um brinde, ele disse, a voz ressoando com uma autoridade que me causava náuseas. A família, a saúde e a um ano novo cheio de... Esperem. Minha voz saiu como um arranhão na garganta, um som enferrujado pelo desuso. Todos os olhares se viraram para mim. Eu, a avó silenciosa, a dor que só servia para cozinhar, cuidar do neto e concordar. Eu, que há meses me escondia debaixo de vestidos largos e de um silêncio sepulcral. Vi a surpresa no rosto de Léo, a impaciência no de Sofia e um lampejo de pânico nos olhos de Ricardo. Ele sabia, ele sabia o que estava por vir. Levantei-me devagar, sentindo cada um dos meus 61 anos pesando nos ossos. Minhas mãos, trêmulas, pousaram sobre o volume inconfundível da minha barriga. Um segredo que a blusa de seda florida já não conseguia mais disfarçar. O coração batia descontrolado, um tambor de guerra anunciando a batalha final. Antes de brindarmos ao futuro, comecei, a voz ganhando uma força que eu não sabia que possuía. Acho justo que todos saibam a verdade sobre o nosso passado, sobre os últimos 7 meses do nosso passado. O sorriso de Ricardo congelou. O espelhinho de Sofia caiu da sua mão, estilhaçando-se no chão de cerâmica com um barulho agudo, profético. O ar ficou denso, impossível de respirar. Eu já começo dizendo o fim, porque foi ali que eu deixei de ser só avó para virar mulher de novo. Naquela última noite de ano, com a mesa posta, fogos estourando ao longe e todo mundo achando que eu ia brindar, eu contei tudo e vi o mundo desabar. Mas pela primeira vez não fui eu que sangrei sozinha. Você já sentiu o peso de carregar um segredo tão grande que parece que o peito vai rachar no meio? Eu senti. E naquela noite, eu o transferi para eles. Meu nome é Dolores Braga, mas desde que me entendo por gente, sou Dô. Nasci e me criei em Bezerros, no agreste de Pernambuco, onde o sol não pede licença e a vida é tecida com a mesma paciência com que as artesãs criam as xilogravuras. Minha história, até certo ponto, era tão comum quanto o cheiro de terra molhada depois da primeira chuva de verão. Filha de agricultores, aprendi cedo que as mãos de uma mulher foram feitas para o trabalho duro e a boca para o silêncio resignado. Casei-me com João, um homem bom e calado, cujo maior gesto de amor era me trazer uma flor de mandacaru que desabrochava na noite. Tivemos Sofia, nossa única filha, uma menina de olhos vivos e gênio forte, que eu criei com a mistura de rigor e devoção que aprendi com minha mãe. Eu queria que ela fosse mais do que eu. Queria que ela tivesse uma profissão, que não dependesse de homem, que visse o mundo além da poeira da nossa cidade. E com muito sacrifício, com o dinheiro que eu juntava das faxinas que fazia nas casas dos mais ricos da cidade, conseguimos. Sofia se formou em administração em Caruaru e logo arrumou um bom emprego em Recife,
Quando João se foi, levado por um mal súbito no coração há pouco mais de 10 anos, uma parte de mim foi enterrada com ele. O silêncio da nossa casinha, antes preenchido por seu respirar pesado e o som do rádio sintonizado na estação AM, tornou-se ensurdecedor. Sofia, já casada e morando na capital, insistiu para que eu fosse morar com eles em Olinda. A senhora não pode ficar sozinha, mainha. A casa é grande, tem espaço, e Léo precisa da avó por perto. A ideia me assustou, mas a solidão me assustava mais. Vendi a casa, guardei o pouco dinheiro que consegui e me mudei para um quarto nos fundos da casa deles, um sobrado colorido e charmoso no centro histórico de Olinda. Deixei para trás o meu chão, as minhas vizinhas, o cemitério onde João descansava, e me tornei um apêndice na vida da minha filha. Minha rotina era simples e previsível. Acordava antes do sol, preparava o café, arrumava Léo para a escola. Enquanto Sofia e Ricardo trabalhavam, eu cuidava da casa. Limpava, lavava, cozinhava. À tarde, buscava Léo, ajudava com o dever de casa, contava histórias debaixo do cajueiro frondoso que tínhamos no quintal. Eu era a avó Dô, uma figura constante e serviçal, um porto seguro que ninguém nunca perguntava se estava à deriva. Tinha 61 anos, uma aposentadoria que mal dava para meus remédios de pressão e a sensação crescente de que minha existência se resumia a ser útil para os outros. Eu me via no espelho e enxergava apenas as marcas do tempo, o cabelo branco que eu amarrava num coque frouxo, as mãos calejadas. A mulher que um dia sonhou, que um dia amou e foi amada, estava adormecida, soterrada sob camadas de dever e resignação. Eu não era uma pessoa, era uma função. E funções não têm desejos, não têm fraquezas, não têm solidão. Pelo menos era o que eu tentava dizer a mim mesma, todas as noites, antes de dormir no meu quarto silencioso, ouvindo o som da vida da minha filha acontecendo do outro lado da parede. Ricardo entrou na nossa vida como um príncipe de conto de fadas. Sofia o conheceu numa convenção de trabalho. Ele era engenheiro, de uma família tradicional de João Pessoa, um homem que parecia ter saído de uma revista. Alto, com um sorriso fácil que mostrava dentes impecavelmente brancos e olhos castanhos que sabiam como te fazer sentir a pessoa mais importante do mundo. Ele era eloquente, educado e tratava Sofia com uma adoração que me deixava, ao mesmo tempo, encantada e desconfiada. Ninguém podia ser tão perfeito. Lembro-me do primeiro jantar em que ele veio à nossa antiga casa em Bezerros. Eu preparei minha melhor galinha de cabidela. Ele comeu 3 pratos, elogiou meu tempero como se estivesse provando um prato de um chefe renomado. Dona Dolores, a senhora não tem mãos, tem um dom divino. Sofia tem muita sorte. Fiquei sem graça, mas meu coração de mãe se aqueceu. Ele olhava para Sofia com uma intensidade que parecia real. E mais importante, ele olhava para mim. Não como um obstáculo, como muitos genros olham para a sogra, mas com respeito, quase com reverência. Casaram-se numa cerimônia bonita na praia. Eu chorei, como todas as mães choram. Um misto de felicidade por ver minha filha realizada e de tristeza por entregá-la a outro. Ricardo fez um discurso comovente, agradecendo-me por ter criado a mulher mais incrível do mundo. Naquele dia, qualquer resquício de desconfiança que eu pudesse ter se dissipou. Ele era o homem certo para a minha filha. Quando Léo nasceu, Ricardo foi um pai exemplar. Trocava fraldas, dava banho, passava noites em claro. Ele me chamava de a segunda mãe do meu filho. Insistia que eu desse palpite em tudo. A experiência da senhora vale mais que qualquer livro, vó Dô. Ele me deu um apelido carinhoso. Me incluiu na nova família de uma forma que me fez sentir valorizada. Nos primeiros anos em Olinda, nossa convivência era um mar de tranquilidade. Ricardo trabalhava muito, viajava com frequência, mas quando estava em casa, fazia questão de me dar atenção. Sentava-se na cozinha enquanto eu preparava o jantar, contando sobre seu dia, pedindo minha opinião sobre um projeto. O que a senhora acha, Dô? Essa cor de parede combina com a luz daqui? Eu, que mal tinha o estudo primário, me sentia importante ao ser consultada por um engenheiro tão bem-sucedido. Ele me trazia pequenos presentes das suas viagens. Um lenço de seda, uma caixa de bombons importados, um creme para as mãos mais talentosas que eu conheço. Ele dizia, com aquele sorriso que desarmava qualquer um. Sofia achava graça. Ricardo te adora mais do que a mim, mainha. E eu ria, um riso bobo, lisonjeada. Era uma atenção que eu não recebia há muito tempo. Desde João, ninguém me olhava nos olhos e me via de verdade.
Ou era o que eu pensava? Eu não percebia, na minha inocência e na minha carência, que ele não estava apenas sendo gentil. Ele estava construindo uma ponte, tijolo por tijolo, diretamente para o meu ponto mais vulnerável, o meu coração solitário. As coisas começaram a mudar de forma tão sutil que, a princípio, eu nem percebi. Era como a maré que sobe devagar, grão por grão de areia, e quando você se dá conta, está com água pelo pescoço. A mudança não veio como uma tempestade, mas como uma garoa fina e persistente, que molha até os ossos. Ricardo começou a passar mais tempo em casa, alegando que os projetos estavam mais calmos. Coincidia com uma fase em que Sofia estava sobrecarregada no trabalho, fazendo horas extras, chegando tarde e exausta. A casa, que antes era um trio, aos poucos se tornou um dueto, eu e ele, com Léo orbitando ao nosso redor. Os primeiros sinais eram quase imperceptíveis. Um dia, eu estava na cozinha, debruçada sobre a pia, lavando uma montanha de louça do almoço. Senti um cansaço profundo nas costas, uma pontada que me fez soltar um gemido baixo. Ricardo, que estava lendo na sala, apareceu na porta da cozinha. Deixa isso aí, Dô. A senhora trabalha demais. Senta um pouco, descansa. Imagina, meu filho. É o meu serviço. Não é serviço, é um favor que a senhora nos faz. E já fez demais por hoje. Ele se aproximou, pegou o prato ensaboado da minha mão e o colocou de volta na pia. Suas mãos tocaram as minhas por um segundo. Foi um toque rápido, quase acidental. Mas sua pele era quente e a minha, fria e molhada. Senti um arrepio estranho. Vai lá pra sala, vai ver sua novela. Eu termino aqui. Eu recusei, claro, mas ele insistiu, com aquele jeito manso que tornava difícil dizer não. Acabei cedendo. Sentei no sofá, ouvindo o som da água e dos pratos na cozinha, e me senti culpada e, ao mesmo tempo, estranhamente cuidada. Outras situações se seguiram. Ele começou a fazer as compras do supermercado, trazendo coisas que sabia que eu gostava. Um tipo específico de queijo coalho, o cuscuz da marca que eu preferia. Vi isso aqui e lembrei da senhora. Ele dizia, me entregando um pacote de biscoitos de nata. Pequenos gestos, sementes de uma intimidade que não deveria existir. As conversas também mudaram. Ele passou a se queixar de Sofia. Não de forma direta, acusatória, mas com uma tristeza calculada. A Sofia anda tão distante do... Chega cansada, só quer saber de dormir. Sinto falta de conversar com ela. Sinto falta da minha esposa. Ele falava isso com os ombros caídos, o olhar perdido, e eu sentia uma pontada de pena. Meu instinto de mãe aflorava. Eu o defendia, tentava justificar o cansaço da minha filha. Tenha paciência, Ricardo. É fase. O trabalho dela exige muito. Eu sei. Ele suspirava. É que às vezes eu me sinto tão sozinho nesta casa. Ainda bem que tenho a senhora e o Léo. Vocês são minha família de verdade. A frase me atingiu em cheio. Vocês são minha família de verdade. Ele estava me colocando no mesmo barco que ele, criando um nós contra uma ela ausente. Eu, na minha ingenuidade, mordi a isca. Comecei a vê-lo não apenas como meu genro, mas como um companheiro de solidão, um aliado. Eu não percebia que ele não estava se abrindo para mim. Ele estava me abrindo, como um ladrão que estuda os cadeados de uma casa antes de arrombá-la. Ele estava testando minhas fechaduras, uma por uma, procurando a que estivesse mais enferrujada pela falta de uso. E a encontrou. Era a fechadura do meu coração. O calor em Olinda, durante aquele inverno que de frio só tinha um nome, parecia mais opressivo do que o normal. O ar era denso, carregado de umidade e de presságios. Foi nesse clima abafado que os olhares de Ricardo começaram a demorar mais do que o socialmente aceitável. Eu me lembro de um dia específico. Estava no quintal, estendendo roupa no varal. Usava um vestido simples, de chita, um pouco desbotado pelo sol. O suor escorria pela minha nuca e pelas minhas costas. Eu me estiquei para prender um lençol no fio mais alto, e o vestido subiu um pouco, expondo a parte de trás dos meus joelhos. Quando me virei, Ricardo estava parado na porta da cozinha, me observando. Não era o olhar casual de quem passa por um cômodo. Era um olhar fixo, intenso, que percorreu meu corpo de baixo para cima, sem pressa. Senti meu rosto queimar. Ajeitei o vestido, constrangida. Precisa de ajuda aí, Dô? Ele perguntou, a voz um pouco mais rouca que o normal. Não, meu filho, já estou terminando. Ele não se moveu. Apenas continuou ali, parado, me olhando daquele jeito. Senti-me nua.
exposta. Uma mulher de 61 anos, com um corpo marcado pelo tempo, pela gravidez, pelo trabalho. Um corpo que há muito tempo não era objeto de desejo de ninguém. A sensação era uma mistura desconfortável de vergonha e algo mais. Algo que eu não ousava nomear. Uma faísca de vaidade, talvez. A percepção de que eu ainda era vista como mulher. A partir daquele dia, a dinâmica mudou. Os elogios, antes focados nas minhas habilidades domésticas, tornaram-se pessoais. Esse vestido fica muito bem na senhora, Dô. Azul realça a cor dos seus olhos. Ele disse isso enquanto tomávamos café, e eu quase me engasguei com o pão. Sofia estava na mesa, mexendo no celular, e nem percebeu. Que bobagem, Ricardo. É um vestido velho. A idade só faz bem a certas coisas. Vinhos, queijos e mulheres. Eu corei como uma menina. Sofia riu. Deixa de ser galanteador, Ricardo. Vai deixar minha mãe sem graça. Mas ele não estava olhando para Sofia. Estava olhando para mim. Outra vez ele me encontrou na sala, lendo um livro. Eu usava meus óculos de leitura, que viviam escorregando pelo nariz. Ele se aproximou e, com uma delicadeza que me assustou, ajeitou os óculos no meu rosto. Seus dedos roçaram minha têmpora. A senhora fica com um ar tão intelectual de óculos. Uma professora, charmosa. Cada palavra era uma pequena pedra atirada na vidraça da minha compostura. Eu me sentia confusa. Dizia para mim mesma que era coisa da minha cabeça, que eu estava interpretando mal a gentileza dele. Mulher velha não desperta desejo. Eu repetia como um mantra. Ele só está sendo amável. Mas no fundo, uma parte de mim sabia que não era só isso. Era um jogo perigoso. E ele estava ditando as regras. A manipulação se aprofundou. Ele me confidenciava segredos, coisas que supostamente nem Sofia sabia. Problemas no trabalho, desavenças com a família dele. Ele me pedia conselhos, me tratava como sua confidente. Só a senhora me entende, Dô. A sua sabedoria é um bálsamo para mim. Ele me elevava a um pedestal, me fazia sentir especial, indispensável. E eu, faminta por qualquer migalha de afeto e importância, aceitei o papel que ele me ofereceu. Tornei-me sua cúmplice, sem perceber que a única vítima daquela conspiração seria eu mesma. Para entender a rachadura pela qual Ricardo entrou, é preciso entender o tamanho do vazio que existia em mim. A solidão de uma viúva não é apenas a ausência de um corpo ao lado na cama, é a ausência de uma testemunha da sua vida. João era minha testemunha. Ele conhecia a minha história, as minhas manias, o significado de cada um dos meus silêncios. Quando ele morreu, foi como se o livro da minha vida tivesse perdido seu único leitor. Eu me lembro das noites em Bezerros, logo após sua morte. A casa, que sempre me pareceu pequena e acolhedora, tornou-se vasta e fria. O som dos grilos lá fora parecia amplificar o silêncio lá dentro. Eu conversava com o retrato dele na parede. Contava como tinha sido meu dia, como a safra de milho do vizinho parecia boa naquele ano. Mas retratos não respondem. Não te abraçam quando a saudade aperta. Não seguram sua mão enquanto você assiste ao jornal na TV. Vir para Olinda foi uma tentativa de preencher esse vazio com o barulho de uma família nova. E por um tempo, funcionou. O riso de Léo, a correria de Sofia, até as preocupações do dia a dia me mantinham ocupada. Mas a solidão é teimosa. Ela encontrava frestas para se infiltrar. Encontrava-me no meu quarto, à noite, depois que todos iam dormir. Encontrava-me na mesa do café da manhã, quando Sofia e Ricardo discutiam planos de viagem dos quais eu não fazia parte. Encontrava-me nos domingos à tarde, quando eles saíam para passear e eu ficava para descansar. Uma desculpa educada para dizer que eu não me encaixava no programa de um casal jovem. Eu me sentia invisível. As pessoas olhavam através de mim. Para Sofia, eu era a mãe, a ajuda com a casa e com Léo. Para Léo, eu era a avó, a fonte de bolos e histórias. Para as vizinhas, eu era a mãe da moça do sobrado amarelo. Ninguém me via como Dolores. A mulher que gostava de dançar forró, que sabia de cor as letras de Luiz Gonzaga, que um dia sonhou em ser costureira e ter seu próprio ateliê. Essa mulher estava enterrada sob o peso da minha função de matriarca. E havia outra fome, mais profunda e mais difícil de admitir, a fome de ser tocada. Não falo do toque lascivo, mas do toque humano. Um abraço apertado, um afago no cabelo, uma mão que segura a sua com firmeza. João não era um homem de muitas palavras, mas era de muitos toques. Suas mãos grandes e ásperas estavam sempre procurando as minhas. Quando ele se foi,
O contato físico na minha vida se resumiu aos abraços rápidos de Léo e aos beijos estalados que Sofia me dava na bochecha ao sair e chegar. Meu corpo sentia falta de ser reconhecido. Minha pele sentia falta de calor. Ricardo, com sua inteligência perversa, percebeu essas fomes. A fome de ser vista, a fome de ser ouvida, a fome de ser tocada. E ele as alimentou, uma a uma, com a isca envenenada da sua atenção. Ele me olhava nos olhos. Ele ouvia minhas histórias repetidas sobre bezerros. Ele tocava minha mão acidentalmente. Ele não me via como uma função. Ele me via como um alvo. E minha alma faminta, desesperada por qualquer tipo de nutrição, não soube distinguir o alimento do veneno. Eu estava tão sedenta que bebi a água que ele me ofereceu, sem perceber que a fonte estava contaminada. Aconteceu numa quinta-feira chuvosa de maio. Daquelas chuvas de inverno que caem pesadas e constantes sobre Recife e Olinda, transformando as ladeiras em rios e o céu num lençol cinzento. Sofia tinha viajado a trabalho para São Paulo na véspera e só voltaria no domingo. Léo tinha ido dormir na casa de um coleguinha da escola, um programa combinado há dias. A casa estava estranhamente silenciosa, preenchida apenas pelo som da chuva batendo nas vidraças e no telhado. Eu preparei um jantar simples, uma sopa de legumes, e comemos na cozinha, eu e Ricardo. Ele abriu uma garrafa de vinho, algo que raramente fazia durante a semana. Para espantar o frio ele disse, me servindo uma taça. Eu hesitei. Não costumava beber, mas a melancolia da chuva e a solidão da casa me deixaram vulnerável. Aceitei. O vinho desceu quente, relaxando músculos que eu nem sabia que estavam tensos. Ricardo estava falante, mas de um jeito diferente, mais íntimo. Ele falou da sua infância, de sonhos que tinha abandonado. Ele se pintou como um homem incompreendido, preso numa vida que não o satisfazia plenamente. Às vezes eu sinto que estou representando um papel o bom marido, o bom pai, o engenheiro bem-sucedido. Mas quem é o Ricardo de verdade? Nem eu sei mais. Ele me olhou, os olhos brilhando por causa do vinho e de uma emoção que parecia genuína. A única pessoa com quem eu sinto que posso ser eu mesmo é com a senhora. Meu coração tropeçou. O álcool, a chuva, a confissão dele. Tudo criava uma atmosfera de cumplicidade perigosa. Depois do jantar, ele insistiu para que víssemos um filme na sala. Sentou-se no sofá, mas mais perto de mim do que o de costume. No meio do filme, um drama qualquer que eu mal prestei atenção, ele pegou minha mão. Suas mãos estão frias, ele sussurrou, e começou a aquecê-las entre as suas. Eu deveria ter puxado a minha mão. Deveria ter me levantado, ter dito boa noite e ido para o meu quarto. Cada fibra do meu bom senso gritava para que eu fugisse. Mas eu não o fiz. Fiquei paralisada, sentindo o calor das mãos dele, o cheiro de vinho e de um perfume amadeirado que ele usava. Meu corpo, há tanto tempo adormecido, começou a despertar de uma forma que me assustou e me atraiu. Ele se virou para mim. O filme continuava a passar na TV, projetando luzes e sombras em seu rosto. Dolores. Ele disse meu nome completo, algo que nunca fazia. A palavra soou estranha, estrangeira na sua boca. A senhora é a mulher mais fascinante que eu já conheci. Essa força, essa doçura. Sofia não sabe a sorte que tem. Eu não sei a sorte que tenho de ter a senhora por perto. Ele se inclinou e me beijou. Não foi um beijo violento, mas lento, exploratório. E eu, em vez de empurrá-lo, correspondi. Foi um ato de insanidade, um ato de desespero. Naquele beijo eu não estava beijando meu genro. Estava beijando a atenção, o elogio, a sensação de ser desejada depois de uma década de invisibilidade. Foi a minha fraqueza respondendo à sua maldade. O que se seguiu foi um borrão de culpa e confusão. Não houve paixão, houve entrega. A entrega de uma mulher fragilizada a um homem que sabia exatamente quais cordas tocar. Quando tudo terminou, e eu me vi deitada na minha cama, no meu quarto, sozinha, o peso do que eu havia feito desabou sobre mim com a força de um prédio implodido. A chuva lá fora parecia chorar pela minha honra perdida. Eu tinha caído numa armadilha que eu mesma ajudei a construir, com os tijolos da minha própria solidão. E o preço daquela queda, eu mal podia imaginar, seria o mais alto que eu jamais pagaria. O sol da manhã seguinte entrou pela fresta da cortina como uma acusação.
Cada raio de luz parecia expor a sujeira da minha alma. Acordei com a cabeça pesada, não pelo vinho, mas pela ressaca moral que me corroía por dentro. O som dos pássaros, que normalmente me trazia uma sensação de paz, soava como um coro de juízes. Levantei-me e me olhei no espelho. A mesma mulher de 61 anos me encarava de volta, mas algo havia se quebrado nos seus olhos. Havia uma mancha ali, uma nódoa que nenhum banho poderia limpar. Senti um nojo profundo de mim mesma, da minha fraqueza, da minha carência, da minha estupidez. Como pude permitir que aquilo acontecesse? Como pude trair a confiança da minha única filha da forma mais vil e desprezível? Vesti-me mecanicamente e fui para a cozinha, rezando para não encontrar Ricardo. Mas ele já estava lá, sentado à mesa, tomando café e lendo o jornal como se nada tivesse acontecido. Como se a noite anterior tivesse sido apenas um sonho ruim. Bom dia, Dô, ele disse com um sorriso radiante. Dormiu bem? A chuva deu uma trégua. Senti o estômago revirar. Sua normalidade era mais assustadora do que qualquer outra coisa. Ele agia como se não tivéssemos compartilhado nada além de uma refeição. Como se a intimidade forçada, o beijo, o ato que se seguiu, não tivessem existido. Preciso ir à feira. Gaguejei, pegando a bolsa de lona pendurada na parede, desesperada por uma desculpa para fugir dali. Feira na sexta? Pensei que o dia fosse no sábado, ele disse, baixando o jornal, e seus olhos encontraram os meus. Neles, vi um brilho de divertimento, de poder. Ele estava gostando do meu desconforto. Ele sabia que me tinha nas mãos. Acabou o coentro. Menti, a voz fraca. Passei por ele para chegar à porta, e por um instante, ele segurou meu braço. O toque queimou minha pele. Fica tranquila, Dô, ele sussurrou, tão baixo que só eu podia ouvir. Nosso segredinho está guardado. Ninguém precisa saber do nosso momento. Foi especial. Especial. A palavra me causou um arrepio de repulsa. Não havia nada de especial. Havia sido sórdido, calculado. Eu fui um objeto, um troféu na sua caçada doentia por controle e autoafirmação. Na rua, o ar fresco de Olinda não aliviou o sufocamento que eu sentia. Andei sem rumo pelas ladeiras de paralelepípedos, passando por turistas e moradores locais, sentindo-me uma impostora. Cada risada que eu ouvia, cada casal que passava de mãos dadas, era um lembrete da minha traição. Entrei na igreja da Sé, não para rezar, mas para me esconder. Sentei-me no último banco, no escuro, e chorei. Chorei pela perda da minha inocência, pela mancha que eu coloquei no nome da minha família, pela dor que eu causaria a Sofia se ela um dia soubesse. Eu chorei pela mulher solitária que eu era, tão desesperada por um pingo de afeto que se deixou afogar num pântano. Quando Sofia voltou no domingo, recebê-la com um abraço foi uma tortura. Cada palavra de carinho dela era uma faca no meu peito. Eu a olhava rir com o marido, o homem que havia me violado emocionalmente e me usado, e sentia vontade de gritar, mas o segredo me amordaçava. A culpa era uma corrente pesada no meu pescoço, e Ricardo segurava a outra ponta. Os dias que se seguiram foram um inferno silencioso. Eu o evitava, criava tarefas para não ficar sozinha com ele, mas sua presença na casa era uma constante lembrança do meu erro. Eu me sentia uma criminosa, vivendo na cena do crime, esperando a qualquer momento ser descoberta e condenada. O verão chegou com sua força total, trazendo consigo um mormaço que parecia emanar de dentro de mim, e com ele vieram os primeiros sinais de que a noite chuvosa de maio havia deixado mais do que apenas cicatrizes na minha alma. Começou com uma onda de náusea pela manhã. Atribuí ao calor a algo que comi. Mulheres da minha idade não pensam em gravidez. Pensam em pressão alta, em diabetes, nos achaques da velhice. Depois veio o cansaço. Um cansaço profundo que pesava nos meus ombros e me deixava sem ar depois de subir um simples lance de escadas. Eu, que sempre fui ativa, que varria o quintal inteiro sem reclamar, agora precisava me sentar a cada 10 minutos. A idade está chegando, mainha, dizia Sofia, com uma preocupação genuína que só aumentava minha culpa. A senhora precisa pegar mais leve. Meus seios ficaram doloridos, inchados. O cheiro do café que eu tanto amava passou a me revirar o estômago. O tempero da comida que eu fazia de olhos fechados começou a me parecer estranho. Meu corpo estava se tornando um território desconhecido, um inimigo que me enviava sinais que minha mente se recusava a decifrar.
A negação era uma muralha que eu construía ao meu redor a cada dia. É a menopausa tardia, eu dizia a mim mesma. São os hormônios desregulados. É o estresse, a culpa me deixando doente. Eu me agarrava a qualquer explicação plausível, por mais frágil que fosse. Qualquer coisa para não ter que encarar a verdade impossível, a verdade monstruosa que se aninhava no fundo da minha mente. Lembro-me de um dia em que estava ajudando Léo com um quebra-cabeça no chão da sala. Levantei-me rápido demais e o mundo girou. Tive que me apoiar na parede para não cair. Vovó, a senhora tá bem? Léo perguntou, os olhos grandes e preocupados. A senhora ficou toda pálida. Foi nada, meu amor. A vovó só ficou tonta um pouquinho. É o calor. Ricardo, que assistia a tudo do sofá, não disse nada. Mas seu olhar sobre mim era afiado, analítico. Ele sabia. Eu sentia que ele sabia. Ou pelo menos suspeitava. E a ideia de que ele pudesse saber antes de mim me aterrorizava. Minhas roupas começaram a ficar mais apertadas na cintura. Troquei minhas saias e calças por vestidos mais largos, de malha, que escondiam as mudanças sutis no meu corpo. Tornei-me perita em dissimulação. Usava o avental mesmo quando não estava cozinhando. Carregava uma bolsa grande na frente do corpo. Sentava-me com uma almofada no colo. Vivia em constante estado de alerta, monitorando meu próprio corpo como se ele abrigasse um fugitivo. A menstruação, que já era irregular há anos, não vinha há 2 meses. No começo senti alívio. Pronto, a menopausa chegou de vez, pensei. Mas o alívio logo deu lugar a uma ansiedade roedora. Uma semente de pavor foi plantada no meu peito e começou a germinar, suas raízes se espalhando por todo o meu ser. A possibilidade era tão absurda, tão fora da ordem natural das coisas, que parecia um delírio. Uma mulher de 61 anos, avó, viúva, grávida, do marido da própria filha. Era uma trama de novela das 9, grotesca e irreal. Mas os sintomas eram teimosos, eram reais, e eles não iam embora. A dúvida se tornou uma tortura insuportável. Eu precisava saber. Precisava confirmar o delírio ou exorcizá-lo de uma vez por todas. A simples ideia de ir a uma farmácia e comprar um teste de gravidez me paralisava de vergonha. O que a atendente pensaria? Uma senhora da minha idade comprando aquilo? A cidade de Olinda, apesar de ser grande, tem ares de cidade pequena em seus bairros. As notícias correm. Os olhares julgam. Esperei por uma oportunidade. Numa terça-feira, Sofia me pediu para ir ao centro de Recife pagar umas contas para ela. Vi ali a minha chance. Longe dos olhares conhecidos, eu poderia me mover com mais liberdade. Depois de pagar as contas, andei por ruas movimentadas, o coração batendo na garganta, até encontrar uma farmácia grande, impessoal. Entrei, a cabeça baixa, e fui direto para a seção de higiene, fingindo procurar por um creme. Com as mãos trêmulas, peguei a caixinha pequena e a levei para o caixa, junto com um sabonete e uma pasta de dentes, para disfarçar. A moça do caixa mal olhou para mim. Cobrou, me deu o troco e o meu recibo para o inferno. Escondi a caixa no fundo da minha bolsa, como se fosse contrabando. O caminho de volta para casa foi uma agonia. A caixinha parecia pulsar dentro da bolsa, pesando 1 tonelada. Cada pessoa que esbarrava em mim no ônibus parecia saber o meu segredo. Cheguei em casa e fui direto para o meu quarto, trancando a porta. Minhas mãos suavam tanto que quase não conseguia abrir a embalagem. Sentei-na na tampa do vaso sanitário do meu pequeno banheiro e li as instruções com uma dificuldade imensa, as letras dançando na minha frente. Segui os passos como um autômato. E então, a espera. Os 3 minutos mais longos da minha vida. Eu olhava para o pequeno visor de plástico, rezando, implorando a todos os santos que eu conhecia. Pedi a Deus, pedi a João, pedi a minha mãe. Que fosse um engano, um alarme falso, um castigo da minha mente culpada. Por favor, que seja só uma linha. Por favor. A primeira linha apareceu, nítida e escura. A linha de controle. Meu coração parou. Esperei, prendendo a respiração. E então, lentamente, como uma sentença sendo escrita em câmera lenta, a segunda linha começou a se formar. Tênue a princípio, depois inconfundível. Rosa. Positiva. As 2 linhas do fim do mundo. Eu deixei o teste cair no chão. O som do plástico batendo na cerâmica foi o único ruído no silêncio absoluto que se instalou no meu cérebro. Meu chão não sumiu. Ele se abriu num abismo escuro e sem fundo. E eu caí. Caí em queda livre, sem nada para me segurar. Fiquei ali, sentada no chão frio do banheiro,
por um tempo que não sei medir. Minutos? Horas? O mundo lá fora continuava, mas o meu havia acabado. Não era um castigo da minha mente. Era real. Dentro de mim, uma vida estava começando. Uma vida gerada pelo erro, pela manipulação, pela traição. Uma vida que era, ao mesmo tempo, meu neto e meu filho, meu sobrinho e meu irmão. Uma aberração. Um segredo que eu teria que carregar no corpo, à vista de todos, até o dia em que ele viesse ao mundo para destruir tudo o que eu conhecia e amava. Naquele momento, naquela tarde de sol em Olinda, eu soube que a minha vida, como eu a conhecia, tinha terminado. A confirmação da gravidez mudou tudo. O segredo deixou de ser uma sombra na minha mente e se tornou uma realidade física, crescente e inegável dentro de mim. Meu corpo, que por 61 anos fora meu lar, tornou-se minha prisão. E eu, a carcereira desesperada, tentando esconder o prisioneiro a todo custo. Minha vida passou a girar em torno do disfarce. O guarda-roupa foi a primeira trincheira. Abandonei qualquer peça que tivesse um corte mais justo. Meus aliados se tornaram os vestidos de malha largos, as batas de tecido grosso, os cardigans compridos que eu usava mesmo no calor sufocante, alegando sentir friagem por causa da pressão. Tornei-me uma especialista em camadas, em tecidos que não marcavam, em estampas que confundiam o olhar. Viver em Olinda, com seu clima quente, tornava meu disfarce uma penitência diária. O suor escorria por baixo das roupas, mas era um sofrimento menor do que o pavor de ser descoberta. As refeições se transformaram num campo minado. Eu comia pouco na frente dos outros, para não levantar suspeitas sobre o aumento de apetite. Alegava falta de fome, problemas de estômago. Mas à noite, quando todos dormiam, eu assaltava a geladeira, devorando o que encontrava com uma fome voraz e culpada. Era a fome da nova vida dentro de mim, uma vida que eu não queria, mas que meu corpo insistia em nutrir. Evitar o contato físico tornou-se uma obsessão. Quando Léo vinha correndo para me abraçar, eu me virava de lado, oferecendo um abraço desajeitado que protegia minha barriga. Se Sofia tentava me dar um abraço mais apertado, eu me enrijecia, inventando uma dor nas costas. Eu me afastava do afeto, do toque, por medo de que eles pudessem sentir, através do tecido e da carne, a verdade que eu escondia. A ironia era cruel. A mulher que caíra por carência de um toque, agora fugia dele como o diabo foge da cruz. Os meses se arrastavam. 3º mês, 4º mês. A barriga, antes uma leve protuberância que eu podia disfarçar, começou a ganhar um volume teimoso. Eu andava pela casa com os ombros curvados para a frente, numa tentativa inútil de me encolher, de me tornar menor. Deixei de ir à padaria, à feira. Inventava dores de cabeça, tonturas, qualquer desculpa para não sair de casa, para não cruzar com vizinhas de olhar curioso. A casa de Sofia, que antes fora meu refúgio contra a solidão, tornou-se meu cativeiro. E Ricardo? Ele assistia a tudo de camarote, com um cinismo que me gelava a alma. Ele sabia, não precisávamos de palavras. Seus olhares para a minha barriga, seguidos de um sorriso mínimo, quase imperceptível, eram a confirmação. Ele gostava de me ver sofrer. Minha angústia parecia alimentar seu ego. Às vezes, ele fazia comentários velados, cheios de veneno. A senhora anda comendo bem, hein, Dô? Tá mais cheinha, com um brilho diferente. Ele dizia isso na frente de Sofia, que concordava com inocência. É verdade, mainha. A senhora está com uma aparência mais saudável. E eu tinha que sorrir, um esgar de dor, e agradecer ao elogio que era, na verdade, uma tortura. Uma noite, senti o primeiro movimento. Um tremor leve, como o bater de asas de uma borboleta dentro de mim. Sentei na cama, a mão espalmada sobre o ventre, e as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de emoção, como as de uma mãe feliz. Eram lágrimas de desespero. Aquilo era real, vivo, tinha vontade própria, e estava crescendo, dia após dia, me empurrando para mais perto do precipício. Em meio ao deserto de medo e culpa que se tornou a minha vida, havia um único oásis. Meu neto, Léo. Ele era a única pessoa na casa cuja presença não me causava dor ou ansiedade. O amor que eu sentia por ele era a única coisa pura que me restava. Léo, com seus 8 anos de idade, vivia num mundo onde as coisas eram simples. O bem era bom, o mal era mal, e a vovó era a melhor contadora de histórias do mundo. Para ele, eu ainda era a mesma vó Dô de sempre. Ele não via a sombra nos meus olhos.
Não percebia a tensão nos meus ombros. Não questionava meus vestidos largos. Ele só via a avó que lhe fazia bolo de fubá e o ajudava a montar seus brinquedos de peças. Passávamos horas no quintal, debaixo do cajueiro. Enquanto a sombra da árvore me protegia do sol, a inocência de Léo me protegia da minha própria escuridão. Ele me contava sobre a escola, sobre seus amigos, sobre o jogo de futebol que tinha ganhado. E eu ouvia, me agarrando à sua voz infantil como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Mas até mesmo esses momentos de paz eram, por vezes, atravessados por punhais de realidade. Vovó, ele disse um dia, deitado com a cabeça no meu colo, enquanto eu lhe fazia um cafuné. Sua barriga tá fofinha, parece um travesseiro. Meu corpo inteiro gelou. Minha mão parou no meio do seu cabelo. É que a vovó anda comendo muito bolo, respondi, tentando forçar uma leveza na voz que eu não sentia. A gente podia ter um bebê aqui em casa, né? Ele continuou, alheio ao meu pânico. O Pedrinho, meu amigo, ganhou uma irmãzinha. Ele disse que é legal. Eu ia gostar de ter um irmão. Ou uma irmã. Eu ia ajudar a cuidar. Engoli em seco. O nó na minha garganta era do tamanho de um caju. A pureza do seu desejo era um espelho cruel para a sordidez da minha realidade. A criança que eu carregava seria seu tio e seu irmão. Uma confusão de laços que sua mente infantil jamais conseguiria compreender. Quem sabe um dia, meu amor, murmurei, a voz embargada. Em outra ocasião, estávamos vendo um álbum de fotos antigas. Havia uma foto minha, grávida de Sofia. Eu era jovem, tinha um sorriso largo e as mãos orgulhosamente pousadas sobre a barriga redonda. Olha, vovó, você com um barrigão. Era a mamãe que estava aí dentro? Era sim, meu anjo. E doeu para ela sair? Doeu um pouquinho. Mas depois que ela nasceu, toda a dor foi embora. Foi a maior alegria da minha vida. As palavras saíram da minha boca e me atingiram como um soco. A alegria que eu sentia ao ter Sofia. A pureza daquela espera, daquela maternidade. E agora a experiência se repetia como uma farsa macabra. A criança que crescia em mim não me trazia alegria, apenas pavor. Não era fruto do amor, mas da vergonha. Abracei Léo com força, inalando o cheiro de menino que vinha dos seus cabelos. Ele era meu porto seguro. Mas eu sabia que quando a tempestade chegasse, ele também seria arrastado por ela. E a culpa de destruir sua inocência, de manchar seu mundo simples com a minha sujeira, era talvez o maior de todos os meus tormentos. Numa cidade como Olinda, onde as casas são coladas umas às outras e a vida acontece nas calçadas, um segredo como o meu tem poucas chances de sobreviver. As janelas são olhos, as portas são ouvidos e as conversas na padaria são o tribunal. Eu sabia que era uma questão de tempo até que o júri da vizinhança começasse a deliberar sobre o meu caso. A primeira a lançar a pedra foi Dona Cida, a vizinha da casa da frente, uma senhora de cabelos brancos e língua afiada, que passava o dia na sua cadeira de balanço, fiscalizando a rua. Eu tinha saído para colocar o lixo na calçada, num fim de tarde. Achei que não havia ninguém por perto. Dolores, ela me chamou, a voz estridente cortando o ar. Faz tempo que não te vejo, mulher. Anda sumida, forcei um sorriso. Tenho andado meio indisposta, Cida. Coisas da idade. Ela me mediu de cima a baixo, os olhinhos apertados, fixando-se descaradamente na minha barriga, que o vestido largo já não conseguia esconder por completo. Indisposta ou esperando encomenda? Ela soltou, com um sorriso malicioso. Senti o sangue fugir do meu rosto. Fiquei sem palavras. Que isso, Cida? Tá doida? É só inchaço. Bebo pouca água. Sei. Inchaço de 9 meses. Ela riu, um som seco e cruel. Cuidado, Dolores. Nessa idade, um descuido pode trazer muita dor de cabeça. E fofoca. Virei as costas e entrei em casa, o coração martelando contra as costelas. A fofoca estava plantada. Agora era só esperar que ela se espalhasse pela rua como mato. E espalhou. Nos dias seguintes, eu sentia os olhares sobre mim. Quando varria a calçada, as conversas nas janelas vizinhas silenciavam. As pessoas me cumprimentavam com uma formalidade estranha, os olhos cheios de uma curiosidade mórbida. Os sussurros me seguiam como uma sombra. A mãe de Sofia, você viu? Dizem que está grávida. Mas o marido dela não morreu? Sabe como é, né? Panela velha é que faz comida boa. Eu ouvia fragmentos. Sentia o julgamento no ar. Ninguém me perguntava diretamente. Mas as sentenças já haviam sido proferidas.
Eu era a viúva assanhada, a velha sem juízo. A vergonha era uma capa pesada que eu vestia todos os dias. A paranoia se instalou. Eu via conspiração em tudo. O padeiro que me olhava por um segundo a mais, a moça da farmácia que parecia me reconhecer. Eu me sentia marcada, como se tivesse um A de adúltera estampado na testa. O pior momento foi na missa de domingo. Eu não ia há semanas, mas Sofia insistiu. Vamos, mainha, vai lhe fazer bem sair um pouco. Foi um erro. Ao entrar na igreja, senti o silêncio se espalhar pelo meu caminho. As pessoas se cutucavam, viravam o rosto para me olhar. Sentei-me no banco, sentindo dezenas de olhos queimando minhas costas. Durante o sermão do padre sobre moral e bons costumes, eu tinha certeza de que ele estava falando diretamente para mim. Saí da igreja antes do fim, alegando uma tontura. Na porta, cruzei com um grupo de senhoras, as mesmas que antes me convidavam para o chá da tarde. Elas me olharam com uma mistura de pena e desprezo. Uma delas, Dona Alzira, benzeu-se ao passar por mim. Aquele gesto tão pequeno foi como uma bofetada. Para elas, eu não era mais uma igual. Eu era uma pecadora, uma pária. O tribunal da vizinhança havia me condenado, sem direito à defesa. E a minha prisão, que antes se limitava às paredes daquela casa, agora se estendia por toda a cidade. Com o segredo começando a vazar pelas frestas da vizinhança, o pânico me dominou. Eu precisava confrontar Ricardo. Precisava que ele assumisse sua parte naquilo, que me ajudasse a encontrar uma saída, por mais impossível que parecesse. A ilusão de que ele pudesse ter um pingo de decência ainda não havia morrido completamente em mim. Esperei uma tarde em que Léo estava na natação e Sofia, numa reunião que se estenderia até tarde. Encontrei-o no escritório que ele mantinha em casa, revisando algumas plantas de um projeto. Respirei fundo, juntei a coragem que me restava e entrei. Ricardo, precisamos conversar. Ele levantou os olhos do papel, a expressão calma, quase entediada. Diga, Dô. Algum problema? Algum problema? Repeti, a voz tremendo de raiva e medo. Você sabe qual é o problema. Ele está aqui. Coloquei a mão sobre a minha barriga, que a essa altura, com quase 6 meses, já era um volume impossível de negar. Ele recostou-se na cadeira, cruzou os braços e me olhou com uma frieza que me paralisou. O homem gentil e encantador havia desaparecido. Em seu lugar, estava um estranho de olhos gelados. E o que eu tenho a ver com isso? Ele perguntou, a voz lisa como vidro. A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Como assim? O que você tem a ver com isso? Esse filho é seu. Ele soltou uma risada baixa, sem humor. Dô, não seja ingênua. Uma mulher na sua idade, viúva há tanto tempo. Quem vai acreditar que a senhora ficou esse tempo todo na seca? Deve ter arrumado algum namoradinho por aí. Um velho da praça, talvez? Não tente colocar essa responsabilidade em mim. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. A crueldade, a desfaçatez, era sufocante. Você é um monstro, sussurrei, as lágrimas brotando nos meus olhos. Você me manipulou, se aproveitou da minha solidão. Eu? Ele se levantou, caminhando lentamente na minha direção. Eu só fui gentil. Tratei você com o carinho que você tanto implorava com os olhos. Você que interpretou tudo errado. Você que se ofereceu para mim naquela noite. Estava bêbada, carente. Eu seria um grosso se recusasse, não acha? Ele parou na minha frente, o rosto a centímetros do meu. O cheiro do seu perfume agora me causava ânsia. Escute bem, Dolores. Ele usou meu nome completo de novo, como uma arma. Essa história morre aqui. Esse problema aí, ele apontou para a minha barriga com desdém. É seu. Se você abrir a boca para a Sofia, se você tentar me acusar de qualquer coisa, eu vou negar. E quem você acha que ela vai acreditar? No marido, o pai do filho dela, o homem que a ama? Ou na mãe, uma senhora que de repente aparece grávida de um pai desconhecido? Eu vou dizer que você enlouqueceu, que a menopausa te afetou a cabeça. Eu vou te destruir, Dolores. Eu vou fazer a sua própria filha te odiar. Pelo bem dela, pelo bem do Léo, fique calada. Ele se afastou, voltou para a sua mesa e pegou a caneta, como se a conversa tivesse terminado. Como se tivesse acabado de discutir o tempo. Fiquei ali, parada no meio do escritório, completamente despedaçada. A última fagulha de esperança se apagou. Eu estava sozinha, completamente
e irremediavelmente sozinha. O homem que eu pensava que poderia, no mínimo, sentir um pingo de remorso, havia me mostrado sua verdadeira face, e era a face de um monstro calculista e cruel. Ele não tinha me seduzido, ele tinha me caçado, e agora deixava a carcaça para apodrecer, enquanto limpava as patas para voltar para o seu banquete. Naquele momento, eu entendi que não havia saída. Havia apenas a queda, e ela estava cada vez mais próxima. A descoberta de Sofia não aconteceu com um confronto dramático ou uma revelação bombástica. Aconteceu da forma mais banal, e por isso mesmo, mais dolorosa. Aconteceu num sábado à tarde. Eu não estava me sentindo bem. O peso da barriga, o estresse, a angústia, tudo culminou numa tontura forte enquanto eu dobrava roupas lavadas no meu quarto. Sentei-me na cama, a cabeça entre os joelhos, tentando respirar fundo. A porta estava entreaberta. Sofia passou pelo corredor e, ao me ver naquele estado, entrou, a preocupação estampada no rosto. Mainha, o que foi? A senhora está pálida de novo. A sua pressão deve estar alta. Deixa eu pegar o aparelho. Antes que eu pudesse protestar, ela foi até a gaveta da minha cômoda, onde eu guardava o medidor de pressão. E ao abrir a gaveta, seus olhos pousaram em algo que eu, num descuido imperdoável, havia esquecido ali. Era a pequena caixa do teste de gravidez. Eu aguardei, não sei porquê. Talvez como uma prova da minha própria loucura. Vi seus movimentos ficarem lentos. Ela pegou a caixinha, virou-a nas mãos. O silêncio no quarto era tão denso que eu podia ouvi-lo zumbir nos meus ouvidos. O que é isso, mãe? Ela perguntou. A voz um sussurro frágil. Meu coração não havia mais para onde correr. Não havia mais mentiras para contar. Sofia, minha filha, ela não me deixou terminar. Abriu a caixa e tirou de dentro o pequeno objeto de plástico com as 2 linhas rosas, que o tempo não havia apagado. Ela olhou para o teste, depois olhou para mim. Seu olhar desceu para a minha barriga, agora com quase 7 meses, um volume que nem o vestido mais largo conseguia esconder de um olhar atento. E então, a ficha caiu. Vi a incredulidade em seus olhos se transformar em confusão, e a confusão em um horror que eu jamais esquecerei. Seu rosto perdeu a cor. A caixinha caiu de suas mãos. Não, ela balbuciou, balançando a cabeça em negação. Não pode ser. Me diz que não é o que eu estou pensando. Mãe, por favor. Eu não conseguia falar. Apenas as lágrimas, quentes e silenciosas, escorriam pelo meu rosto. E meu silêncio foi a minha confissão. Ela deu um passo para trás, como se eu fosse uma aparição, algo contagioso. Quem? A palavra saiu rasgada. Um som de pura dor. Quem foi o desgraçado? A senhora? A senhora andava se encontrando com alguém? E não me contou nada? Eu queria gritar a verdade. Queria apontar para a sala e dizer: foi ele, o seu marido perfeito. Mas a ameaça de Ricardo ecoava na minha mente. Eu vou te destruir. O medo me paralisou. O que eu diria? Como eu explicaria? Ela acreditaria em mim? Eu não posso falar, minha filha. Gaguejei, o que só piorou a situação. Para ela, meu silêncio e minha recusa em nomear o pai eram a prova de um caso sórdido, vergonhoso. A prova de que eu a havia enganado. Não pode falar? Ela repetiu, a voz subindo uma oitava, beirando a histeria. A senhora tem a minha idade, mãe. Grávida. E não pode me dizer de quem. Que vergonha eu sinto da senhora. Cada palavra era um golpe. Ela não me via como uma vítima, como uma mulher que poderia ter sido enganada ou coagida. Ela só via a traição, a humilhação. A mãe que ela idealizava, a viúva respeitável, havia se desfeito na sua frente, revelando uma estranha, uma mulher com segredos e um corpo que a envergonhava. Ela saiu do quarto batendo a porta. Ouvi seus passos pesados descendo a escada. Ouvi a porta da rua se abrindo e fechando com violência. E eu fiquei ali, sentada na cama, no meio das roupas dobradas, o grito da verdade preso na minha garganta, silenciado pelo medo e pela vergonha. A bomba havia explodido, e eu estava no marco zero da detonação. A volta de Sofia para casa, horas depois, não trouxe alívio, mas sim o início de uma nova fase de tortura. Ela não voltou sozinha. Ricardo estava com ela. O rosto dele era uma máscara de preocupação e apoio à esposa traída. O ator perfeito. Eles me chamaram para a sala. Sentei-me numa poltrona, sentindo-me como uma ré num tribunal.
Sofia andava de um lado para o outro, os braços cruzados, o rosto inchado de chorar. Ricardo estava ao lado dela, uma mão em seu ombro, o pilar de força. A cena era tão grotesca que me deu vontade de rir. Eu não consigo acreditar, mãe. Sofia começou, a voz carregada de uma raiva fria. Eu te acolhi na minha casa, te dei tudo. E é assim que a senhora me retribui? Com uma vergonha desse tamanho? O que as pessoas vão dizer? O que eu vou dizer para o Léo? Sofia, calma. Ricardo interveio com sua voz mansa e venenosa. Sua mãe deve ter os motivos dela. Talvez ela estivesse se sentindo sozinha. Não é, Dô? A senhora se apaixonou? É isso? Ele me olhava, os olhos me desafiando a falar a verdade, a ousar desmascará-lo. Eu olhei de seu rosto cínico para o rosto ferido da minha filha e soube que não tinha chance. Qualquer palavra minha seria vista como um delírio, uma tentativa de jogar a culpa em seu marido perfeito para me safar da minha própria vergonha. Eu cometi um erro, foi tudo o que consegui dizer. Um erro? Sofia gritou. Um erro é queimar o arroz. Isso aí é uma catástrofe. E a senhora se recusa a dizer quem é o pai. O que a senhora acha que nós somos? Idiotas? Deve ser algum Zé Ninguém, um aproveitador que sumiu no mundo. As palavras dela me feriam, mas era a presença de Ricardo, seu silêncio cúmplice e sua falsa compaixão, que me destruíam. Ele havia conseguido exatamente o que queria. Havia me isolado, me transformado na vilã da história e se posicionado como o genro solidário, sofrendo ao lado da esposa. A partir daquele dia, fui exilada dentro da minha própria casa. Sofia parou de falar comigo. Ela passava por mim como se eu fosse um fantasma. Se eu estava na cozinha, ela saía. Se eu estava na sala, ela se trancava no quarto. A comida que eu fazia, ela não comia. Mandava buscar comida fora. As ordens eram dadas através de Ricardo ou de bilhetes. Léo precisa de cartolina para a escola. Pague a conta de luz. Ricardo, por outro lado, redobrou sua gentileza na frente dela. Deixa que eu falo com a Dô, meu amor. Ela já está sofrendo o suficiente. Ele me trazia um copo d'água. Perguntava se eu precisava de algo, sempre com um olhar que dizia: eu te avisei. Era uma tortura psicológica requintada. O pior era Léo. A criança sentia a tensão no ar. Por que a mamãe tá brava com você, vovó? Ele me perguntou um dia baixinho. Não é nada, meu amor. Coisa de adulto. Logo passa. Mas não passava. A casa se tornou um campo de batalha silencioso. O ar era pesado, carregado de ressentimento e de palavras não ditas. Eu me refugiava no meu quarto, que se tornou minha cela. Ouvia as risadas deles na sala, a vida continuando sem mim. Eu estava presente em corpo, mas minha alma havia sido expulsa. Era um purgatório, onde eu pagava em vida pelo meu pecado, assistindo a minha filha ser consolada pelo homem que havia me destruído. E não havia nada, absolutamente nada, que eu pudesse fazer. Parara. Parte 17. A contagem regressiva para a explosão. Os últimos meses do ano, novembro e dezembro, foram os mais longos da minha vida. O silêncio de Sofia era uma forma de violência passiva que me corroía dia após dia. Era pior do que gritos, pior do que acusações. Era o apagamento. Ela havia me deletado da sua vida, embora eu continuasse a respirar o mesmo ar que ela. Meu corpo, alheio ao drama, continuava sua jornada. A barriga crescia. Os movimentos do bebê eram mais fortes, mais insistentes. Eram lembretes constantes da minha situação, da bomba relógio que eu carregava. Eu me sentia como duas pessoas habitando o mesmo espaço. A Dolores que sofria, se encolhia e se arrependia. E a mãe, cujo corpo, por instinto, protegia e nutria a vida que se formava. A proximidade das festas de fim de ano aumentava a tensão a níveis insuportáveis. O Natal foi uma farsa melancólica. Sofia insistiu em manter as aparências por causa de Léo. Montamos a árvore juntas, em silêncio absoluto. Na ceia, sentamos à mesa, e a conversa era forçada, superficial, girando apenas em torno do menino. Eu me sentia um espectro na festa. Ninguém olhava para mim, ninguém dirigia a palavra a mim, a não ser para pedir que eu passasse a farofa. Ricardo, o mestre da dissimulação, agia como o patriarca benevolente, tentando unir a família, o que só tornava tudo mais nauseante. Depois daquela noite, algo mudou em mim. O sofrimento, que antes me paralisava,
começou a se transformar em outra coisa. Uma brasa de raiva, de indignação, começou a queimar no fundo do meu peito. Eu estava cansada. Cansada de ser a única a carregar o peso da culpa. Cansada de ser a vilã silenciosa na história de um monstro. Cansada de proteger a felicidade da minha filha. Uma felicidade construída sobre uma mentira que a machucaria muito mais no futuro. Eu olhava para Ricardo, rindo com Léo, abraçando Sofia, e o via pelo que ele era. Um câncer, um tumor maligno que havia se instalado na minha família e que, se não fosse extirpado, destruiria tudo. E eu, com meu silêncio, estava permitindo que a doença se espalhasse. A decisão de falar não veio num rompante, mas cresceu em mim, dia após dia, naquela última semana do ano. Foi a percepção de que eu já não tinha mais nada a perder. Minha reputação estava destruída. O amor da minha filha, suspenso. Minha paz, aniquilada. O silêncio não estava me protegendo. Estava me matando lentamente. Falar traria o caos, a dor, a implosão de tudo. Mas o silêncio traria a morte lenta da minha alma. E eu escolhi viver, mesmo que para isso eu tivesse que passar por um batismo de fogo. Comecei a me preparar para a batalha. A contagem regressiva para a noite de Ano Novo era também a contagem regressiva para o fim do meu silêncio. Eu não sabia o que viria depois, e o medo do desconhecido era imenso. Mas era um medo diferente. Era um medo que precede a liberdade, não o medo que acompanha a servidão. Eu ia contar a minha verdade. Não para pedir perdão, não para ser compreendida, mas simplesmente porque era a minha verdade. E ela merecia ser dita, em alto e bom som, custasse o que custasse. Na manhã do dia 31 de dezembro, levantei-me com uma clareza que não sentia há meses. O medo ainda estava lá, um zumbido baixo no fundo da minha mente, mas ele não me controlava mais. Havia um propósito. Enquanto Sofia e Ricardo saíram com Léo para aproveitar a praia, eu me dediquei aos preparativos da ceia com um foco quase cerimonial. Cada legume que eu cortava, cada tempero que eu misturava, era um pequeno ato de preparação para o que viria. Eu não estava cozinhando para uma celebração. Estava preparando a última ceia daquela família. À tarde, subi para o meu quarto. Abri o guarda-roupa e olhei para a fileira de vestidos largos e sem forma, que haviam sido meu uniforme de vergonha. Empurrei todos para o lado. No fundo, envolto em plástico, estava um vestido que eu não usava há anos. Comprei-o para o batizado de Léo. Era um vestido de seda, num tom de azul profundo, quase noturno, com pequenas flores brancas estampadas. Ele não era justo, mas tinha um corte que delineava o corpo. Um corte de mulher, não de avó. Tirei o vestido do plástico. Ele ainda tinha o meu cheiro de antes, um cheiro de naftalina e de uma Dolores que eu mal reconhecia. Despi-me das minhas roupas de penitência e o vesti. O tecido frio deslizou pela minha pele. Olhei-me no espelho. A imagem que me encarou de volta me surpreendeu. A barriga de quase 8 meses era proeminente, impossível de esconder. Mas o vestido não a fazia parecer vergonhosa. Pelo contrário, ele a emoldurava, dando-lhe uma dignidade estranha. Meu cabelo, que eu sempre usava num coque frouxo, eu o soltei. As mechas brancas e grisalhas caíram sobre meus ombros. Passei um pouco de batom, um tom cor-de-boca, um gesto simples, mas que para mim significava muito. Era um ato de reivindicação. Eu não era uma aberração doente escondida num quarto. Eu era uma mulher, prestes a dar à luz, prestes a lutar pela sua vida. Aquele não era um vestido de festa. Era a minha armadura. Quando eles chegaram, no fim da tarde, eu já estava na sala, sentada na poltrona, esperando. Vi a surpresa nos olhos de Sofia ao me ver. Ela franziu a testa, confusa com a minha aparência. Eu não estava encolhida, não estava com o olhar baixo. Eu a encarei de volta, em silêncio. Ricardo também me olhou, e pela primeira vez vi um lampejo de incerteza em seus olhos. A ovelha que ele pensava ter domado estava se mostrando uma leoa. Durante o jantar, a tensão era palpável. Eu comi em silêncio, observando a todos, observando a dinâmica daquela família construída sobre a minha dor. Observei o sorriso falso de Ricardo, a tristeza contida de Sofia, a inocência alheia de Léo, e a minha raiva deu lugar a uma compaixão dolorosa por todos nós, presos naquela teia de mentiras. Mas só eu tinha a tesoura para cortar os fios. Faltavam 10 minutos para a meia-noite quando Ricardo se levantou para fazer o brinde. Era a minha deixa, o momento pelo qual eu havia me preparado.
Quando me levantei, sentindo o peso do meu corpo e do meu segredo, eu não era mais a Dô assustada. Eu era Dolores Braga, e a minha história, finalmente, seria contada pela minha própria voz. Esperem, minha voz, firme e clara, cortou o discurso ensaiado de Ricardo. O tilintar das taças cessou. O mundo pareceu prender a respiração junto comigo. Pousei as mãos sobre a minha barriga, não para escondê-la, mas para apresentá-la. Era a prova viva do que eu estava prestes a dizer. Antes de brindarmos ao futuro, comecei, olhando diretamente para Sofia, ignorando Ricardo. Acho justo que todos saibam a verdade sobre o nosso passado, sobre os últimos 7 meses do nosso passado, porque não se pode construir um ano novo sobre os escombros de uma mentira. Sofia me encarou, os olhos cheios de uma dor confusa. Léo olhava de mim para a mãe, sem entender. O rosto de Ricardo era uma tela em branco, mas eu podia ver o pânico crescendo em seus olhos. Você me perguntou, minha filha, quem era o pai dessa criança. Você me julgou, me condenou em silêncio, e eu aceitei, porque achei que merecia. Eu errei. Meu erro foi ter sido fraca, ter estado sozinha por tempo demais, ter acreditado que um pingo de atenção era afeto. Meu erro foi ter esquecido o meu valor. Mas o meu erro não foi o único nesta sala. Respirei fundo. A parte mais difícil vinha agora. O pai desta criança. O homem que se aproveitou da minha solidão, que me elogiou para me desarmar, que me confidenciou mentiras para ganhar minha confiança, que me embriagou para me usar. Fiz uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Então, virei meu rosto e olhei diretamente para Ricardo. Está de pé, bem aí, segurando uma taça para brindar a família que ele mesmo destruiu. O silêncio que se seguiu foi absoluto, mais alto do que qualquer fogo de artifício. Sofia levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror, descrença. Ela olhou para Ricardo, depois para mim, depois para Ricardo de novo, como se não pudesse conectar as peças daquele quebra-cabeça monstruoso. Isso é mentira! Ricardo gritou, a voz esganiçada. Ela enlouqueceu! Sofia, meu amor, ela está delirando. É a idade, a menopausa. Eu te avisei que ela não estava bem. Eu não estou louca, falei, com uma calma que assustou até a mim mesma. Eu estou mais sã do que nunca. Sabe por quê? Porque a verdade liberta, e eu estou cansada de ser prisioneira. Comecei a contar tudo, desde o início. Os pequenos gestos, os elogios, as conversas na cozinha. Contei sobre a forma como ele falava mal de Sofia para mim, criando uma falsa aliança. Contei sobre os olhares, os toques acidentais. Contei sobre a noite da chuva, sobre o vinho, sobre como ele me fez sentir especial antes de me usar e me descartar. Contei sobre a nossa conversa no escritório, sobre as ameaças que ele me fez. Enquanto eu falava, o castelo de cartas de Ricardo desmoronava. Seu rosto passou da negação para a raiva, e da raiva para o desespero. Sofia chorava, um choro baixo, convulso. Ela não queria acreditar, mas a minha história tinha a ressonância da verdade. Os detalhes, as pequenas coisas que ela mesma presenciou sem entender, agora se encaixavam. Os elogios dele a mim, as vezes em que nos encontrava conversando, tudo fazia um sentido terrível. É mentira! Ela está inventando tudo para se vingar, para destruir nosso casamento! Ricardo insistia, mas sua voz já não tinha convicção. Então olhe nos olhos dela e jure, Ricardo, disse Sofia, a voz embargada, virando-se para ele. Jure pelo seu filho, pelo Léo, que você nunca tocou na minha mãe. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou para Léo, que assistia a tudo, aterrorizado, e não conseguiu. Naquele momento, seu silêncio foi mais alto do que a minha confissão. Lá fora, a meia-noite chegou. Os fogos explodiram no céu, numa celebração colorida e barulhenta. Mas dentro da nossa sala de jantar, o mundo havia acabado de se partir em 2. Eu fui julgada, apontada, chamada de tudo que você pode imaginar naqueles primeiros momentos de caos. Mas quando terminei de falar, senti um alívio que nunca tinha sentido. O peso, a vergonha, a culpa, eu os havia devolvido ao seu verdadeiro dono. Eu estava livre. A noite de Ano Novo não terminou com abraços e perdão. Terminou em ruínas. Sofia, em estado de choque, pegou Léo pela mão e se trancou no quarto. Eu ouvi os gritos, a briga, o som de objetos se quebrando. Não esperei para ver o desfecho. Subi para o meu quarto. Fiz uma pequena mala com as poucas coisas que eram minhas
E na madrugada do primeiro dia do ano, enquanto a cidade dormia a ressaca da festa, eu saí daquela casa para sempre. Liguei para uma prima distante que morava em Jaboatão dos Guararapes. Contei uma versão resumida e menos chocante da história. E ela, uma alma boa, me acolheu em sua casa simples. Foi lá, num quartinho nos fundos, que passei as últimas semanas da minha gravidez. Sofia nunca me procurou. Fiquei sabendo por meio da minha prima que ela havia se separado de Ricardo e voltado com Léo para Bezerros, para a casa que um dia foi minha. A notícia me trouxe uma dor e um alívio simultâneos. Dor por saber que minha filha estava sofrendo. Alívio por saber que ela estava longe dele. Em fevereiro, numa manhã quente e úmida, minha bolsa estourou. Minha prima me levou ao hospital público. Depois de 12 horas de trabalho de parto, dei à luz uma menina, saudável, pequena, com os olhos assustados de quem acaba de chegar a um mundo complicado. Quando a enfermeira a colocou nos meus braços, eu não senti a repulsa que temi sentir por toda a gestação. Senti apenas um cansaço profundo e uma onda de proteção avassaladora. Ela não tinha culpa de nada. Era só uma semente que brotou no terreno errado. Eu a chamei de Clara, porque, apesar de tudo, ela me trouxe uma clareza que eu nunca tive. Hoje, vivemos as duas numa casinha alugada, aqui mesmo em Jaboatão. Vivo com a minha aposentadoria e com o dinheiro que ganho fazendo bolos e salgados para fora. É uma vida simples, dura, mas é minha. Tenho poucas amigas, mas as que tenho são verdadeiras. As pessoas aqui não conhecem minha história, e eu não faço questão de contar. As cicatrizes estão na alma, não precisam ficar expostas. Ainda não tive coragem de procurar Sofia. Talvez um dia. Talvez o tempo cure certas feridas. Ou talvez não. Sinto uma saudade de Léo que chega a doer fisicamente. Rezo todas as noites para que ele esteja bem, para que a inocência dele não tenha sido permanentemente manchada. Às vezes, quando Clara dorme no meu colo, eu olho para o seu rostinho sereno e penso em tudo o que aconteceu. Aprendi, da forma mais dura, que o silêncio também mata, que guardar uma dor, uma vergonha, é como engolir veneno e esperar que o outro morra. Aprendi que a gente precisa contar a nossa própria história, mesmo que a voz trema. Não sou uma heroína. Sou uma mulher que errou, que foi vítima e que sobreviveu. E que aos 60 e tantos anos está aprendendo a ser mãe de novo, de um jeito completamente diferente. Minha história não tem um final feliz de conto de fadas, mas tem um final de verdade, um final com dignidade. E para mim, isso basta. A minha voz agora silencia, mas a história continua a ecoar. Histórias como a minha existem em muitas casas, escondidas atrás de portas fechadas e sorrisos forçados. Se a minha jornada, com todas as suas dores e tropeços, tocou você de alguma forma, não a deixe morrer aqui. Deixe um like para que eu saiba que fui ouvida. Comente, compartilhe sua opinião, sua emoção e, mais importante, inscreva-se no canal, porque cada inscrição é uma promessa de que mais vozes, antes silenciadas, encontrarão um lugar para finalmente serem escutadas. Obrigada por ter sido minha testemunha.